Chegou à final, acho que esse aí era a menos, mesmo, né, com o Cuca falando da forma como ele falou e tudo mais, né, vamos com o pé no chão, vamos ter cuidado, faz parte do jogo, né, poderia ter acontecido de forma diferente, mas o Tombense realmente perdeu o primeiro jogo, como perdeu o segundo, né, não tinha, a distância técnica era muito grande, e o Atlético confirma, então, mais uma vez a final do Campeonato Mineiro. A 19ª, de forma consecutiva. 19ª. Abraço para o pessoal que está conosco, Abra. É o Atlético vivendo uma hegemonia aqui no estado, Sim. Em busca do hexacampeonato. E é um feito histórico. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Cuca, mas até perguntei para ele, porque o Campeonato Mineiro não tem tanto valor assim, né? A gente for colocar nas prateleiras de títulos importantes, ele vai estar ali numa prateleira mais modesta. Só que o fato de você poder ganhar 6 títulos consecutivos, isso é emblemático. Só aconteceu uma vez, né? Aconteceu uma vez, no final da década de 70 e início da década de 80. O América conseguiu esse feito também no Deca. Num outro patamar de futebol. Antes ainda da profissionalização do futebol. Então, o Atlético em busca de consolidar essa hegemonia no futebol mineiro. Venceu o Tombense, como você falou, 2-0, era muito favorito, mas o Atlético não deu sopa pro azar, o Cuca escalou força máxima, como a gente já vinha desenhando o time ao longo da semana, com a presença do trio Coelho, Rony e Hulk. E o Atlético não tomou conhecimento, já fez um gol no primeiro tempo, uma bela assistência do Coelho, o pessoal tá acompanhando aí os melhores momentos. E o Rony, eu tava bem atrás ali do gol, né, que o Rony fez esse gol e praticamente já sem ângulo, tá? Não foi um gol foi um gol fácil, não. Um belo gol do Rony. Um belíssimo gol. E o trabalho do Coelho também. Inclusive, antes um pouco desse lance, ele quase acertou a bola em você, né, Vinícius? Tem que ficar esperto ali, né? Tem que ficar esperto. Pra você ver que eles procuraram o gol desde o início, ele é prova viva. E foi legal te acompanhar, Dimara, você até comentou isso durante a transmissão, de que o Atlético ele não fez um gol e ficou ali cozinhando. Já foi, não. Fez um gol, buscou o segundo, fez o segundo, continuou em cima, marcando pressão. Então o Atlético ele estava com fome na partida. Sim. O Everson, por exemplo, fez a defesa do pênalti já na reta final do jogo. Com o mesmo fôlego, com a mesma vontade, cara, já tinha acabado. Se o Atlético tomasse aquele gol, não ia mudar nada. Nada. Só que ele fez uma defesaça e não foi um pênalti mal batido. Não, foi não. O ligeiro, né, o jogador do Tombense, bateu firme no canto, o Everson voou na bola e os jogadores vibraram, comemoraram com o Everson. Então foi muito legal assim de ver, né, esse comprometimento do time e tá o Atlético mais uma vez então na final do Campeonato Mineiro, vai enfrentar o América, assim como foi nos últimos anos, em 21 também pegou o América. Isso. 2023 e agora novamente tentando o hexacampeonato. E foi isso, né, Seabra? Eu acho que o que chamou mais atenção, né, e principalmente porque o Atlético já tinha uma situação praticamente definida, né, mas que manteve aquela história, né, o Cuca não falou em nenhum momento que a coisa estava ok, e o que a gente viu em campo foi um time que vibrou o tempo inteiro, buscou o gol o tempo inteiro. Esse Rony, o que o Rony jogou, né, nem precisava, né, mas, sabe, assim, com uma vontade, com uma determinação, que também passa muito pelo Cuca mesmo, né? Você já consegue ver muito a história do Cuca nesse time, né? A forma de jogar, a alternância de jogada, não tem mais aquela coisa de uma jogadinha só e vai lá. Não! É o tempo inteiro, eu quero 1, eu quero 2, eu quero 3, eu quero 4. Isso é a cara do Cuca, é a cara do time. Me parece um time muito adaptado já a isso, em pouco tempo. Assim como, obviamente, o torcedor também está muito feliz com o que o Atlético vem fazendo. Isso significa que ele está tudo certo para o Atlético, tudo ok? Não. Significa que é uma continuidade de trabalho e que a gente sabe que só está começando, né, Seabra? E tem que tomar cuidado também por causa da exigência, né? O Atlético jogou contra o Tombense, o Atlético jogou um Campeonato Mineiro, pegou o Cruzeiro, pegou o América e tal, mas foi um Campeonato Mineiro. Então, nesse Campeonato Mineiro que se propôs aí pro Atlético, o Galo sobrou, né?
voou no campeonato. Melhor time nesse momento, é o melhor time do campeonato disparado. Para mim, o América fez um início de campeonato melhor, depois descambou e o Atlético vem, depois que os seus titulares entraram, aí começou a voar e tá sobrando no campeonato, né? Eu acho que nesse momento o Atlético é favorito à final do Campeonato Mineiro contra o América, inclusive. Tô dizendo que vai ganhar o título, vai atropelar, nada disso. Mas para mim hoje o Atlético vive um melhor momento do que o América. O Atlético tá muito focado. Eu disse há pouco tempo, eu não vi o jogo, né? Eu estava saindo do Independência, do Cruzeiro, e cheguei no finalzinho em casa e tal. Então eu só peguei a reta final ali. Mas a gente vê um foco no time de uma forma geral, e tem jogadores ali que parece que estavam jogando há anos do Atlético. O Natanael sumiu a lateral direita com uma naturalidade, com uma tranquilidade. O próprio Coelho, que entrou aí no ataque também, assumiu aí o ataque do Atlético, se deu bem com o Hulk, tá fazendo uma ótima dupla de ataque, assim, se for trio também. Mas assumiu de uma forma muito tranquila, isso muito claro, muito culpa do Cuca mesmo. Então é que vale a gente voltar lá atrás também, quando a gente cobrava no final do ano, o Galo tá demorando a contratar, não tem treinador até hoje, todo mundo tá com treinador e o Galo não tá e tal. Foi bem. O Atlético acertou bem com o Cuca, um cara que conhece o clube, que sabe trabalhar com esses jogadores que estavam aí, que tem aquela linguagem do boleiro, aquela coisa de colocar cada um na sua posição. O Bernard voltou a jogar bem com ele, o time tá bem adaptado com ele. Ele conseguiu, o Lianco voltou pra zaga, que é a dele, tá jogando muita bola. Então, e o Rony, os jogadores que chegaram, né? O Rony, o Gabriel Menino, tá muito bem também. O Galo parece que vai dando muito certo aí pra essa temporada. Parece. É claro que ainda é Campeonato Mineiro, ainda é cedo. Tem Copa do Brasil, já foi classificado e tal, mas tem outros campeonatos aí, Sul-Americana, brasileiro também, mais pra frente. Parece que a coisa vai dando liga ali. E Vini, a gente elegeu o Rony o melhor em campo, né? Por tudo que ele fez, né? A forma, a dedicação, né? O estar ali na frente, a inversão de posição é impressionante, é legal da gente ver. E por que a gente está impressionado? Não é porque é tão maravilhoso assim, mas é porque estava tão ruim a situação, né? Que ali você vê que é um time que ele tem alternativas, né? Essas alternativas são dadas aos jogadores, né? As mudanças táticas ali, a forma como eles dentro de campo mesmo definem o jeito que eles estão jogando, né? Isso é muito claro pra gente. E o Rony conversou, né, com você. Isso, o Rony estava muito satisfeito, muito feliz. Ele recebeu muito carinho da torcida, que compareceu em bom número na Arena do Jacaré. Foi muito legal a festa da massa atleticana. O Rony fez o primeiro gol. O segundo gol foi um gol contra, mas ele também participou. Ele estava na jogada, saiu comemorando. E ele conversou na zona mista com a reportagem, falando dessa fase ainda pequena, né? Um recorte muito pequeno, mas já incrível no Atlético. Tava meio inquieto porque não estava jogando muito lá no Palmeiras, mas eu acredito que isso também te amadurece muito, mentalmente, você amadurece muito como profissional. Então eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi lá no Palmeiras, por ter jogado, às vezes por não ter jogado. Isso me amadureceu muito e sou muito grato, né? Não só ao Palmeiras, mas os torcedores que me apoiaram, aqueles que me apoiaram realmente. Então, hoje eu estou aqui no Atlético também. Quando eu cheguei para cá, quando eu cheguei aqui no Atlético, cara, passou um filme na minha cabeça, né? Viver coisas novas, experiências novas. Então, com certeza, estou vivendo um sonho aqui no Atlético. Começo de temporada para mim, que tenho 3 jogos no ano praticamente, não poderia ser melhor. Então, eu estou muito feliz com tudo que eu estou vivendo aqui no Atlético. Espero viver coisas extraordinárias aqui nesse clube. E como eu falei agora há pouco, eu tenho certeza absoluta que Deus tem coisa extraordinária, não só para mim, mas para o Atlético esse ano. Muito legal, ele aparece aí como um novo homem-gol, ou com potencial para ser um novo homem-gol, né, Vini? O Rony é aquele jogador que
incomoda o tempo inteiro, né? Isso. Ele não desiste das jogadas, é um jogador que pode atuar pelos lados do campo. Ontem mesmo a gente viu o Rony caindo pela esquerda, ontem não, né? Sábado. Pela esquerda, pela direita, funciona também como um camisa 9, não tradicional, centroavante, mas para ser a referência muitas vezes, principalmente quando o Hulk não estiver em campo. Ontem o Hulk saiu no segundo tempo, mas por uma precaução. Então é um jogador que o Cuca pediu e não à toa já tem sido titular e já com protagonismo, até na enquete, né, que você levantou aí no programa. Vai ser difícil, tá? O Júnior Santos, quando recuperar de lesão, tava bem uma vaga também, nesse né? time, porque o outro que está muito bem é o Coelho. Também. O Coelho é o vice-líder em participações em gols do Atlético em 2025, com 2 assistências, um gol marcado, só perde pro Hulk, até porque o Hulk é difícil demais de competir. Mas é um ataque que tá dando liga em pouco tempo. Ninguém tá falando aqui que é o melhor ataque do mundo, já tá tudo perfeito. A gente sabe que é só início de temporada, é Campeonato Mineiro. A gente, né, já teve várias lições de que o Campeonato Mineiro a gente não pode se iludir, mas o que o Atlético tem para disputar nesse momento é o Mineiro. Em pouco tempo já é um ataque mais veloz, um ataque muito mais rápido do que a gente via, por exemplo, em anos anteriores. Basta comparar com o ataque do ano passado, né? Exato. E dizendo em relação ao elenco, o Atlético tinha Paulinho e Hulk, os 2 titulares. Aí sai pro banco, tinha Kardec, tinha o Vargas, que entrava de vez em quando, fazia um golzinho aqui, outro ali e tal. Sofrimento. Agora o Atlético tem esses 3 aí que a gente tá falando aqui, né? O Rony, o Hulk e o Coelho. Aí tem o Júnior Santos pra voltar. Ninguém tá falando do Davidson, que também tá aí, entrando também. E poderia ser titular, né? Não seria nenhum absurdo se ele fosse titular. Então o Cuca ganha peças no elenco, não só no time. Dá pra montar, dá pra mudar a cara do time. Também, o Alisson também, que entrou. Também. Aliás, o Alisson deu um bico numa bola. Aquilo ali foi meio estranho. Completamente desnecessário, né? Deu um bico na bola nos jogadores do Tombense que estavam se aquecendo ali do lado. Nenhuma necessidade daquilo, né? Tá começando mal nesse ponto a carreira o garoto. Não precisava disso. Tá ganhando jogo, classificou, acabou. Deixa passar o tempo. E eu acho que vai ganhando muitas boas opções aí pra esse setor que ano passado... Oi? Ainda tem o Bernard também. E o Bernard tá tentando recuperar. Que vai se recuperando com o Cuca, né? O Bernard meio campo, ataque, né? Já não sei nem qual posição que o Bernard vai querer jogar, mas também vai recuperando o futebol que a gente sabe que ele tem. Deixa eu mandar um grande abraço pra Karine, a turma atleticana, lá da Lavanderia Lavô BH. A turma da Lavanderia tá lá assistindo a gente. Obrigado pela audiência. Um abraço pra Karine. Ô Vini, o Cuca falou sobre essa classificação, né, para a 19ª final consecutiva de Campeonato Mineiro. Né? Isso, o Cuca que nunca perdeu um Campeonato Mineiro. Viu? Pelo Atlético ele ganhou todas as vezes em que disputou, venceu uma edição também pelo Cruzeiro, então é um cara que conhece muito bem e sabe do valor dessa conquista. O Cuca falou sobre isso. Eu entendo que é um título que ele não é tão valorizado. Perca ele para você ver. E não é só o Atlético, qualquer time grande que não ganha já é pressionado nos primeiros 3 meses de trabalho. Então ele vale muito, vale muito. Nós vamos fazer de tudo para vencer esse campeonato, mas a gente sabe que do outro lado tem uma equipe também qualificada, que evoluiu bastante, né? E também está de parabéns por ter chegado à final. Tá, então, o Cuca falando sobre essa classificação, né? Ele falou, perca pra você ver. A gente tá vendo o lado do Cruzeiro, né? Exatamente. Perdeu e está em crise. Exatamente. Aí, só pra aproveitar isso, o Leléo Atleticano, abração pra ele, tá sempre acompanhando a gente pelo youtube.com/otempoesportes. Ele tá falando, o que adianta o Galo ganhar ex-campeonato mineiro e chega nas finais da Libertadores, Copa do Brasil, o Atlético perde? Mas é isso exatamente que a gente está falando. Finais, como né? se chegar na final da Libertadores da Copa do Brasil fosse uma coisa fácil, não é, Léo? Uma coisa é você falar, foi eliminado pelo Tocantinópolis. Beleza, primeira fase, aí tudo bem, vai lá. Mas chegou nas 2 finais, né? Isso tem a sua importância. É que pro Brasil, né, gente, vice já é o... né, já não vale absolutamente nada, não presta. O Otacílio tá dizendo aqui, ó, pelo @otempo... esportes, Otacílio tá falando, futebol ruim do jeito que está, precisa pelo menos de jogadores que correm, e o Rony é um desses. Acho que é isso também, né? Gente, não o futebol hoje ele exige muita velocidade. É muito difícil ver um time chegar a algum lugar se ele não tiver velocidade. É tanta velocidade
ofensiva quanto a da recomposição defensiva. O Atlético hoje é um time que ataca com muita gente, então ele precisa recompor também com muita gente, para que ele não sofra ali mais do que deveria sofrer, né? O torcedor não gosta muito de comparação não, mas eu vou fazer uma comparação aqui com o rival. Se a gente pegar, por exemplo, Dudu e Gabigol, tecnicamente eles são superiores a Rony e Coelho, se a gente comparar os dois. Mas não tem hoje a mesma entrega física, a mesma velocidade que Rony e Coelho entregam no Atlético. Exatamente. É só o início, mas são jogadores muito do perfil do Cuca, né? Jogadores que não se entregam, que não desistem das jogadas, que também recompõem. E eles chegaram já num bom nível físico. Ao contrário do Júnior Santos, por exemplo, independente da lesão. Quando ele chegou nos primeiros jogos, era nítido que o Júnior Santos estava muito abaixo fisicamente, até porque ele demorou a se reapresentar no Botafogo, por tudo que aconteceu no ano passado. E hoje o Rony e o Coelho estão bem à frente do Júnior Santos em questão física. Ele ainda vai se recuperar da lesão, quando voltar já não vai chegar como titular absoluto, vai ter que disputar essa posição, até porque tem um ali que é intocável, com toda razão, que é o Hulk. O Coelho também já se tornou um intocável, né? Eu acho que o Coelho... Assim, já você acha que já tá nesse nível? Intocável, claro, não igual o Hulk. Intocável é só o Hulk, né? Sim, o Hulk é acima da média. O Hulk é o cara do Atlético, ponto, acabou. Mas o Coelho já mostrou que vai ser o titular. Eu não vejo nesse momento fora do time. Ele chegou e encaixou como uma luva ali no ataque, né? Tá fazendo muito bem ao lado do Hulk. Então, não sei se o Cuca vai querer jogar com 3. Será que vai ser um trio de ataque? Vai ser Coelho para um lado, Rony, aí a gente está até conversando com o torcedor, né? Vai ser o Rony, vai ser o Júnior Santos, ou serão 2 e aí o resto vai esperar no banco para mudar a cara do time quando precisar. Ótimas opções que o Cuca tem, mas eu não sei não, o Coelho eu acho que não sai desse time mais não.